Olá, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu quero agradecer a Deus, agradecer a você por essa oportunidade de estar entrando agora na sua casa, levando para a sua casa uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Hoje nós entramos para a terceira semana das 7 semanas que vamos caminhar juntos, pensando sobre 7 chaves para o sucesso familiar. Hoje nós vamos falar sobre a terceira chave, vencendo a superficialidade. Nós estamos pensando Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37, que trata ali sobre a parábola do bom samaritano. Você é um conhecedor da Bíblia, provavelmente já tenha passado várias vezes, por esse texto bíblico e lido essa parábola. E essa parábola é muito rica, E ela nos chama a atenção para sairmos da superficialidade, Dessa vida mediana. Se você for perceber, o bom samaritano é um bom exemplo de alguém que não vive, uma vida mediana. Se você pegar o sacerdote e o levita, você vai ver que eles representam as pessoas que vivem esse estilo de vida mediano, Ou seja, elas não são boas, mas também não são ruins. Elas não são pessoas extraordinárias, mas também não são insignificantes, Mas quando você olha para o samaritano, você percebe que ele é um exemplo de pessoa que não vive nessa zona, nessa área, de comportamentos medianos. Então, hoje eu quero pensar com você, como vencer e como se tornar uma pessoa extraordinária dentro da sua casa, dentro da sua família, sem ser essa pessoa mediana, Então, quem são as pessoas medianas? Então, eu queria pensar com você primeiro sobre isso, tá? Pessoas medianas são aquelas que entregam apenas o que pedem. Às vezes você está dentro da sua casa e você é aquela que faz exatamente o que lhe pede para ser feito. Às vezes você é aquela mulher que o seu marido chega em casa, ele pega a comida em cima da mesa, Ele pega a casa limpinha. Isso, talvez na cabeça dele ou na sua cabeça, seja aquilo que é primordial, aquilo que é cotidiano, aquilo que realmente deve ser feito, Aquilo que está na esfera da superficialidade. Então, isso tem que ser feito mesmo e pronto, acabou. Você talvez é aquela pessoa que faz um café de manhã e tem a prática, de colocar apenas 2 colheres de pó, porque você está acostumada a isso. Então, o momento, a circunstância te pede fazer apenas aquilo, nada mais, Se você colocar meia colher de pó de café no coador a mais, você vai se sentir talvez prejudicada, talvez condenada, Se aquela mesa de jantar ou de almoço, de repente, ela foi incrementada com alguma coisa a mais, talvez isso vai chamar a atenção do seu marido, dos seus filhos. Por quê? Porque, de repente, você tem um comportamento mediano, Arroz, feijão e bife. Então, você saindo dessa características de pessoas medianas, você, ao colocar alguma coisa a mais, as pessoas vão perceber, Por quê? Pessoas medianas são aquelas que entregam apenas o que os outros pedem. Isso numa empresa, É aquele funcionário que o patrão determina para ele uma meta e ele só trabalha em cima daquela meta. Não porque ele não tenha capacidade de ultrapassar, é porque o patrão diz que é para fazer, aquilo e ele só vai fazer aquilo. Pessoas medianas não ultrapassam metas, Não são extraordinárias em comportamentos, em resultados. Então, dentro da sua casa, você precisa aprender, a fazer algo mais, a dar um passo mais, sabe? A colocar alguma coisa a mais para incrementar e ser diferente. Porque não existe lar, vitorioso, não existe lar de sucesso, não existe família de sucesso, onde o ambiente é tomado por pessoas medianas, Porque a superficialidade é sempre ocupada por pessoas medianas. Se você é uma pessoa mediana dentro da sua casa, você é aquela pessoa que não está crescendo,
né, que não está avançando, e com isso você está carregando, na verdade, através do seu exemplo, às vezes os seus filhos, né? Às vezes você está influenciando negativamente como pai, negativamente como mãe, tá bom? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa identificar numa pessoa mediana para vencermos isso na nossa vida. A segunda coisa é que as pessoas medianas gostam muito de monotonia, né? Rotina. Elas são monótonas, né? São pessoas que estão acostumadas ao trivial, ou seja, ao comum, ao dia a dia, né? O novo para elas gera medo. Então, você tem que ser uma pessoa extraordinária dentro da sua casa. Você precisa ser uma pessoa extraordinária na sua família, né? Você não pode ser essa pessoa que comunga, né? Que adora, na verdade, essa vida trivial, essa vida monótona, né? Essa rotina. Faça algo novo, sabe? Há tantas coisas que você pode usar a sua criatividade para poder ter um tempo diferente com a sua família, né? A sair, na verdade, dessa rotina. Muda a posição da sua cama, muda a posição do sofá, do armário, muda o tempero da sua casa, muda o jeito, né? Muda o jeito de ser. Ah, pastor, mas é difícil, né? Eu gosto de rotina. Muitos de nós gostamos de rotina, mas a rotina é uma região, é uma área, né, ocupada por pessoas medianas, e você não é assim, você é diferente. Às vezes, né, isso está aí na tua cabeça, na tua mente, no teu coração, mas você é muito mais do que isso, tá bom? Então, saia dessa vida trivial, dessa vida do dia a dia, faça alguma coisa diferente para a sua família, tá bom? A outra coisa que eu gostaria que você identificasse numa pessoa mediana é a falta de coragem. Você não vai encontrar em pessoas medianas, né, essa atitude corajosa. Então, a falta de coragem, às vezes, faz com que ela viva, né, dando desculpas. Ah, eu não faço por conta disso, eu não faço por conta daquilo, e sempre vai levando para frente aquilo que deveria ser feito hoje, né? A falta de coragem, a falta de atitudes. Às vezes é aquela mulher que está dizendo para você assim, ó, a lâmpada do nosso quarto queimou. Aí você fala assim, qualquer dia desses eu vou lá e eu troco, né? Quebrou lá o pé da geladeira, né? Tá pensa a geladeira, precisa consertar. Qualquer dia eu vou lá e conserto. E passa-se meses, e passa-se tempos, né? E você não troca a lâmpada, você não arruma o pé da geladeira, você não conserta o chuveiro que está queimado. E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes você não vai conseguir arrumar, né, o pé da geladeira, porque você tem que correr atrás de pessoas que são capazes para isso. Eu estou falando da minha pessoa, eu não teria capacidade de arrumar um pé de geladeira, mas eu tenho a capacidade de pegar o telefone, de ligar para uma empresa, né, entrar em contato com alguém que é especialista nisso, e convidá-lo para estar na minha casa, para fazer um orçamento, ir lá e consertar isso. Eu tenho pessoas que são meus amigos, são meus parceiros, né? Que às vezes eu ligo para eles e falo, eu preciso trocar aqui uma tomada, né? Tem lâmpadas aqui em casa que estão queimadas, e esse pessoal às vezes vão lá, me dão toda essa assistência, e eu correspondo. Com isso eu correspondo, né, ao coração e às necessidades do meu lar. Então, eu não fico jogando para frente por falta de coragem. Às vezes uma situação na sua vida, dentro da sua casa, que precisa ser resolvida, um posicionamento que você precisa ter em relação ao seu lar, em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, e você fica jogando isso para frente por falta de coragem, de querer enfrentar a situação, né? E quanto mais você corre da situação, maior ela fica, né? Ela vai tomando uma proporção, né, maior, e as coisas vão se avolumando e vão ficando, às vezes, mais difíceis de serem resolvidas. Então, olhe para essa parábola do bom samaritano e veja ele como um exemplo de pessoas que não vivem na superficialidade, tá? Pessoas que são medianas, não cuidam de si e não cuidam dos outros. Pessoas medianas não estão preocupadas com o todo,
Elas estão preocupadas apenas com os pequenos resultados que lhes são pedidos, tá? E a falta de coragem é uma delas, certo? Uma outra coisa que a gente percebe muito em pessoas medianas é a indisposição para assumir responsabilidade, né? Biblicamente falando, Deus criou o homem e deu a ele papéis. Deus criou a mulher e deu a ela papéis. Deus criou os filhos e deu a eles papéis, ou seja, papéis que devem ser cumpridos dentro de sua casa, dentro do lar, né? Então o homem deve amar a sua esposa, a esposa deve sujeitar-se ao seu marido, os filhos devem obedecer os seus pais e honrá-los em todas as coisas, né? Então cada um de nós temos uma responsabilidade. Mas quando você transfere a sua responsabilidade de sacerdote para a vida da sua esposa, não vai funcionar. Quando você transfere a responsabilidade de pai para os seus filhos, ao invés deles estarem sendo filhos, eles estão sendo pais, são eles que estão ditando regras para você, são eles que estão dizendo para você o que você tem que fazer, né, ou o que você deve deixar de fazer, está errado. Então, quando a mulher assume o papel do sacerdote dentro de casa, também está errado, né? Então, há um papel definido por Deus para cada um dentro do lar, e se cada um exercer esse papel, com certeza, né, a casa, o lar, a família, será uma família abençoada, será uma família de sucesso. Então, a inversão de valores dentro de casa pode trazer muitos prejuízos, né? E o mediano são pessoas que não querem assumir responsabilidade. Então é o marido que transfere responsabilidade para a esposa, é a esposa que transfere responsabilidade para o marido, são os pais que transferem responsabilidade para os filhos e os filhos que transferem responsabilidade para os pais e a família de um modo geral que transfere a responsabilidade para a igreja, às vezes para os pastores, às vezes para os líderes dos seus ministérios. Está errado. Então saia dessa superficialidade, não sendo essa pessoa mediana, né, gerando essa indisposição para cumprir o seu papel dentro da sua casa. Veja que Deus colocou uma missão, né, nas mãos daquele samaritano e ele não ignorou aquela missão, ele não passou longe, né? Ou seja, ele não virou as costas, ele não se indispôs, ele desceu do seu animal, ele foi até aquele homem machucado, ferido, ou seja, ele assumiu o papel, ele assumiu o compromisso, né, daquele momento. Então, nós não podemos fugir da responsabilidade, certo? Uma outra coisa importante para que a gente conclua aqui esse nosso pensamento sobre vencendo a superficialidade. Você precisa sair, né, desse lugar que é ocupado por muitas pessoas. Você precisa vencer esse lugar que é ocupado por muitas pessoas. E não são poucas, são muitas pessoas que têm vivido nesse século 21, nesses últimos dias, no ano de 2021, né, nessa superficialidade. Os lares estão se acabando, casamentos estão sendo destruídos, né? A comunhão dentro de casa está sendo realmente arrasada por conta de comportamentos medianos, de atitudes medianas, de hábitos medianos, de pensamentos medianos, né? De pessoas que estão acostumadas a viverem nessa área de superficialidade. Você não é assim. Deus não criou você para viver essa vida mediana, né? Para fazer apenas aquilo que lhe pedem. Deus te criou para produzir resultados maiores. Deus criou você para ser extraordinário. Deus criou você para ser fantástico. A Bíblia fala que em Cristo Jesus você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Então aprenda uma coisa, se for dentro de casa, não seja mediano. Se for fora de casa, também não seja mediano, porque esse não é o papel que Deus deu para você. Deus não te criou para viver nessa superficialidade, né? Nem nos relacionamentos dentro da sua casa e nem fora. Às vezes as pessoas estão dentro de uma igreja, né, erguendo as suas mãos, orando ao Senhor, dizendo assim: Deus, me dá poder, Senhor, faça com que aquele Pentecoste da igreja primitiva aconteça na minha vida, aconteça na minha casa, aconteça na minha igreja. E às vezes Deus só coloca uma pessoa ferida, né, caída à beira da estrada e diz: está aí, você quer experimentar o que é poder? Então desça do seu animal, vai lá, cuide daquela pessoa.
mas às vezes o fato de se tornar pessoas medianas faz com que você se pareça muito com aquele sacerdote e com aquele levita, e diz assim: não, agora não, eu não posso fazer isso aí porque eu tenho um compromisso, né? A minha religião diz que eu tenho um compromisso com o altar, um compromisso com a igreja, e eu não posso me dedicar a essa causa agora, né? Talvez você poderia dizer assim: ah, pastor, mas aquela estrada que aquele bom samaritano, aquela estrada que aquele sacerdote levita estava passando, era uma estrada muito perigosa. Aliás, carrega um nome, né? Um nome muito, muito feio. Então é assim, é uma estrada onde tinha muitos ladrões, muitos bandidos. E talvez aquele sacerdote e aquele levita tenha pensado que aquele homem caído à beira da estrada era alguém que estava ali, né? De repente, fingindo que estava ferido e talvez fosse um ladrão que poderia assaltá-los e que poderia fazer, né, algo ruim com eles. Pessoas medianas sempre pensam assim, sempre tem um obstáculo, sempre tem alguma coisa que elas impedem de fazer. Você não é assim. Você é um marido extraordinário, você é uma esposa extraordinária, você é um filho extraordinário, você é um cristão extraordinário, e você não pode viver essa vida na superficialidade, essa vida mediana, tá bom? Às vezes você vai ter que entrar na agenda de Deus para experimentar o que é poder, você vai ter que entrar na agenda de Deus para experimentar o que é graça, você vai ter que entrar na agenda de Deus para experimentar o que é misericórdia, né? Você vai ter que entrar na agenda de Deus para sair, sabe, dessa margem aí, desse rio em que você só está molhando os tornozelos. Deus quer que você molhe o corpo inteiro, Deus quer que você mergulhe, Deus quer que você saia de resultados medianos para resultados extraordinários, e vai ser assim com a sua vida, vai ser assim no seu lar, vai ser assim na nossa igreja. Em nome de Jesus, nós não vamos aceitar, nós não vamos nos conformar com essa vida superficial, essa vida mediana. Nós vamos trabalhar todos os dias para ser pessoas extraordinárias e sermos um canal de bênção, um canal de vitória dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Querido, um beijo no seu coração, um beijo no coração da sua família. Você é uma bênção, sua família é uma bênção, e mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de estarmos juntos e pensarmos sobre essa terceira chave, vencendo a superficialidade. Quarta-feira estaremos novamente juntos aqui, tá bom? Para aprendermos com Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Veja quantas coisas Deus tem nos ensinado nesse texto. E quarta-feira que vem nós estaremos juntos novamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.